E se eu te dissesse que a gente perdeu o melhor filme do Batman de todos os tempos? O roteiro do Ben Affleck, com Deathstroke como vilão principal, prometia ser insano. Você quer saber por que a Warner Bros. Ficou com medo de lançá-lo? Vamos falar sobre isso em detalhes e tem muita coisa que só os fãs do Zack Snyder sabem. Mas nesse vídeo, todos vocês vão saber. Mas antes de a gente começar, galera, deixe o like, se inscreve no canal e, se possível, se torne membro do canal. Se tornando membro, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos como reacts completos às séries e filmes que a gente faz aqui, Pinguim, Twilight of the Gods, além de selos incríveis que vão ao lado do seu nome e emojis para comentar nos vídeos ao vivo, nas lives, etc. Sem mais delongas, bora pro vídeo. O Ben Affleck não só vestiu o manto do Batman no DCU dirigido por Zack Snyder, mas também desenvolveu o roteiro de um filme solo do Batman, que para muitos seria o filme definitivo do Cavaleiro das Trevas. Jay Oliva, uma das mentes criativas mais renomadas na DC, chegou a afirmar publicamente que o roteiro de Ben Affleck era o melhor roteiro do Batman que ele já leu. E se isso já não fosse o bastante para nos deixar intrigados, o filme também contaria com o retorno de Deathstroke, interpretado por Joe Manganiello, que teria um papel devastador no filme. O Affleck estava desenvolvendo um filme muito mais sombrio e muito mais íntimo do que o que já vimos. Esse filme colocaria o Batman contra uma ameaça pessoal, o Deathstroke, Slade Wilson. Imagina só, depois da morte do Robin, lembrando que no Snyderverse quem morre é o Dick Grayson, o Batman se vê mais vulnerável emocionalmente do que nunca. E aí que entra o Deathstroke, não só para destruí-lo fisicamente, mas também psicologicamente. E falando em Jay Oliva, ele estava trabalhando no storyboards ao lado do Ben Affleck, e para quem não sabe, Oliva dirigiu algumas das animações mais icônicas da DC, eu já falei diversas vezes dele aqui no canal, como Batman Cavaleiro das Trevas, Flashpoint Paradox, e também participou de quase todas as produções grandes da DC no universo animado. Se o Jay diz que é o melhor roteiro do Batman que ele já leu, podemos confiar. Então, recentemente, no Batman Day, que tem um dia do Batman, que lá nos Estados Unidos, principalmente, eles postam sempre muita coisa, o Jay Oliva postou uma arte conceitual incrível na sua conta no Twitter. Nela, como vocês estão vendo aí, a gente vê o Batman lutando mano a mano com um Deathstroke. E dá pra sentir a tensão. Essa imagem é um vislumbre do que a gente poderia ter visto nesse filme épico. O trabalho colaborativo entre o Jay Oliva e o Affleck estava moldando algo brutal e ao mesmo tempo emocionalmente complexo. O Deathstroke ele tinha uma motivação pessoal para destruir o Bruce Wayne e usaria o Asilo Arkham para isso. Exatamente, um dos pontos mais interessantes sobre o roteiro era a presença do Asilo Arkham como uma das locações principais. O filme ele mergulharia profundamente na psicologia do Batman, levando até os seus limites mais sombrios dentro de uma das prisões mais icônicas de Gotham. Imagina só o potencial disso, cara. Todas as figuras que o Batman já encarcerou, já prendeu, estão lá dentro. Cada vilão, cada fantasma do seu passado, literalmente está enclausurado dentro do Asilo Arkham. Seria o equivalente a um filme de ação psicológica, tipo, onde o Batman teria que enfrentar não só o Deathstroke, mas também a própria sanidade dele. Lembra daquele jogo do Batman Arkham Asylum? Pois é, seria algo naquela vibe, com as cenas de luta do Arkham sendo um dos pontos altos. Agora, algo crucial que tornaria esse filme tão impactante é o fato de que ele traria o Batman em seu estado mais fragilizado. Após a morte do Robin, né, do Dick Grayson, o Bruce Wayne nunca mais foi o mesmo. Ele está emocionalmente esgotado e em muitos momentos questionando a sua missão. Então dessa vez não seria mais aquele caso do Batman vs Superman, onde ele meio que perde o sentido de não matar e aí começa a matar a rodo porque ele não acredita mais na esperança. Dessa vez seria ele questionando a sua própria missão. Seria ele não querendo passar pelas mesmas coisas de novo. Seria ele questionando se ele estava agindo de forma certa, com medo de perder novamente os entes queridos a ele. Esse aspecto emocional seria potencializado por uma possível morte trágica de outro ente querido do Batman. Então prestem atenção, a especulação é que nesse filme
quem morreria seria o Alfred Pennyworth. Exatamente, seria o próprio Alfred, que foi sempre o pilar de estabilidade do Bruce. Ele poderia ser o próximo alvo do Exterminador, porque a gente sabe que alguém muito próximo ao Bruce morreria, e a única pessoa próxima a ele no universo do Batman é o Alfred. Se isso realmente estivesse no roteiro, imagina o nível da dor e da fúria que o Batman teria que lidar enquanto luta contra o assassino da sua família. E como cereja do bolo, a Mulher Gato teria um papel importante na trama. O Zack Snyder, em entrevistas, confirmou que a Mulher Gato seria interpretada por ninguém mais, ninguém menos que Carla Gugino. Vocês estão vendo imagens dela aí e convenhamos, a atriz tem a presença perfeita para esse papel. Ele diz que sempre imaginou ela, e a Carla Gugino já trabalhou com o Zack Snyder em Watchmen, inclusive tá passando imagens aí para vocês verem. Mas voltando à arte do Jay Oliva, a arte que ele postou no Batman Day, nessa cena que ele compartilhou, a gente pode ver o Deathstroke ferindo o Batman, lutando com ele de forma muito brutal, e o Batman tá ali tentando impedir que essa luta, que o Deathstroke continue cometendo as suas atrocidades. A intensidade dessa imagem nos faz imaginar cenas de ação, de tirar o fôlego que a gente veria nesse filme. O Jay Oliva, ele tem um estilo de visual único, e se você conhece o trabalho dele nas animações, se você não conhece, assiste Liga da Justiça Sombria, e você vai saber que ele é um mestre em cenas épicas. Além disso, eu vou passar um trechinho para vocês de uma arte conceitual da luta, como seria a luta do Batman e do Deathstroke, baseada nesse roteiro do Ben Affleck. Não é oficialmente um storyboard do filme, mas é uma arte que foi inspirada nesse roteiro do Ben Affleck, e eu vou passar para vocês um trechinho para que vocês entendam a grandiosidade desse filme. E vou deixar na descrição o vídeo completo para vocês assistirem. Toca aí. E voltando, aliás, uma curiosidade muito interessante é que o Joe Manganiello, o ator que interpreta o Deathstroke, ele revelou que o personagem do Slade Wilson, ele não seria só um vilão físico, ele estaria mais para um vilão psicológico. Ele ia usar suas habilidades táticas e informações privilegiadas para destruir o Bruce Wayne em vários níveis. E saca só, a principal motivação do Deathstroke foi parcialmente revelada na Liga da Justiça de Zack Snyder, especialmente na cena que o Deathstroke fala com o Lex Luthor no iate. O Lex diz pra ele: "Você aceitou matar o Batman sem cobrar nada. Por que a proposta generosa?" Aí o Deathstroke diz: "Ele tem algo que eu quero." E o Lex, obviamente já sabendo do que se trata, diz: "Eu sei, é olho por olho." Nesse momento a gente vê a cara de choque do Deathstroke. Mas o que isso quer dizer? Galera, o que a gente sabe é que o Deathstroke ele acreditaria, devido a uma manipulação do Lex, obviamente, que o Batman teve relação com a morte do filho dele, o filho do Slade Wilson. E isso é o que inicia essa caça, porque é o que aconteceria no filme. Seria uma caça. O Deathstroke, o Exterminador, caçaria o Batman. Então, saca, vocês entendem? Tudo indica que isso seria manipulado pelo Lex Luthor. Lex Luthor ele estaria arquitetando toda essa situação, como ele arquitetou tudo em Batman vs Superman, o que mostraria a psicopatia dele e o desejo dele de matar esse herói, porque ele já tentou matar o Batman em Batman vs Superman e não conseguiu. Ele ia tentar de novo com o Slade Wilson, e também isso ia seguir para a Liga da Justiça 2, né, que ele criaria a Sociedade dos Vilões, então a Liga dos Vilões, né. No final das contas, o que faz esse filme uma lenda é o fato de que ele não foi apenas uma sequência de Batman versus os vilões de Gotham. Era um filme que traria uma experiência completa, emocionalmente devastadora e visualmente impressionante. O roteiro do Affleck ia muito além de uma simples trama de heróis. Era algo profundo, algo trágico
e com certeza teria sido uma das melhores representações do Batman no cinema. Infelizmente, por várias razões internas da Warner Bros., esse filme nunca saiu do papel. Mas a ideia ainda vive na mente dos fãs, e especialmente nessa arte do Jay Oliva. Quem sabe um dia a gente pode ver essa história ganhar vida de outra forma. Eu gostaria muito que isso acontecesse e vou lutar por isso sempre. Mas e aí? O que você achou dessa análise do Batman do Ben Affleck? Comenta aqui embaixo se você tá entre os que acreditam que esse poderia ser o melhor filme do Batman de todos os tempos. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e, se possível, se tornar membro também. Muito obrigado a todos vocês que assistiram, todos vocês que estão acompanhando o canal, é muito importante pra mim. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por acompanhar mais um vídeo no Snyderverso. É isso aí, valeu, falou.